O dia 13 de maio de 1888 amanheceu diferente no Brasil. A princesa Isabel assinara a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão. Imagine só, milhões de negros, antes cativos, agora eram considerados livres. Uma nova era parecia surgir no horizonte. A euforia, porém, logo deu lugar a uma dura realidade. A liberdade, tão sonhada, chegava crua, desprovida de qualquer apoio. Sem terras, sem um teto para morar, sem educação, era como se a liberdade tivesse vindo de mãos vazias. A Lei Áurea, embora um passo fundamental, pecou pela falta de planejamento. Não foram criados mecanismos para integrar os ex-escravos à sociedade. O governo, pressionado por abolicionistas e pela coroa, lavou as mãos. Não implementou políticas públicas de inserção social e econômica. Os ex-escravos, largados à própria sorte, se viram à deriva em um país ainda moldado pela lógica escravocrata. Era como se a abolição, embora tardia, uma dívida histórica que o Brasil tinha com milhões de africanos e seus descendentes, tivesse vindo incompleta. A falta de apoio concreto transformou a liberdade em uma nova forma de cativeiro. Um ciclo de pobreza e exclusão que, infelizmente, se perpetua até os dias atuais. As consequências dessa omissão do Estado? As feridas continuam abertas, perpetuando desigualdades e injustiças que mancham a história do nosso país. A abolição da escravidão representou, sem dúvida, um marco na história do Brasil. No entanto, a euforia da liberdade foi rapidamente substituída pela dura realidade da exclusão social. Sem acesso à terra, educação ou qualquer tipo de assistência por parte do governo, os ex-escravos se viram à margem da sociedade, como se não fossem parte da história que ajudaram a construir. A promessa de liberdade, tão forte e libertadora, não se traduziu em igualdade de oportunidades. Era como se a liberdade estivesse em um pedestal distante, inalcançável. A falta de políticas públicas eficazes de inclusão social só aprofundou a marginalização dos negros libertos. Sem acesso à educação, a maioria permaneceu analfabeta, o que limitava suas oportunidades de emprego e ascensão social. Era como se estivessem presos em um labirinto sem saída. O governo, em sua maioria composto pela elite branca, ignorou as necessidades básicas da população negra recém-liberta, perpetuando um ciclo de pobreza e desigualdade. Era como se a sombra da escravidão ainda pairasse sobre eles. A ausência de medidas para promover a justiça social e a igualdade racial, após a abolição, teve consequências devastadoras para a sociedade brasileira. A falta de oportunidades e a discriminação sistemática impediram que os negros libertos pudessem construir um futuro digno para si e para seus descendentes. As feridas abertas pela escravidão continuaram a sangrar, alimentando um ciclo vicioso de desigualdade e injustiça social que ainda hoje estamos tentando curar. A abolição da escravidão, infelizmente, não significou o fim da exploração do trabalho negro no Brasil. Sem alternativas, sem ter para onde ir, muitos ex-escravos se viram obrigados a aceitar trabalhos precários e mal remunerados, muitas vezes nas mesmas fazendas onde antes eram cativos. Era como trocar uma corrente por outra, uma forma de opressão por outra. A mão de obra negra, agora livre no papel, continuava sendo vista como barata e descartável. Os ex-escravos enfrentaram condições de trabalho degradantes, sem direitos trabalhistas ou qualquer tipo de proteção social. Eram submetidos a longas jornadas de trabalho, salários miseráveis e condições insalubres. As promessas de pagamento em dinheiro muitas vezes não se concretizavam, perpetuando a exploração sob novas formas, mais sutis, mas ainda cruéis. A exploração da mão de obra negra continuou sendo uma realidade no Brasil pós-abolição. O trabalho, antes realizado sob o jugo da escravidão, transformou-se em uma forma de servidão disfarçada, perpetuando a exclusão social e a pobreza entre a população negra.
Essa exploração sistemática contribuiu para a formação de um abismo social e econômico entre brancos e negros no Brasil, cujas marcas são visíveis até os dias atuais. A abolição da escravidão desencadeou um grande êxodo rural no Brasil. Sem terras para cultivar e em busca de melhores condições de vida, muitos ex-escravos migraram para os centros urbanos. Era como se as cidades, em pleno processo de crescimento, parecessem oferecer a promessa de um futuro melhor, um alento em meio a tanta dificuldade. No entanto, a realidade para a população negra recém-chegada era bem diferente. As cidades, despreparadas para receber esse grande contingente populacional, se tornaram palco de uma crise habitacional sem precedentes. Sem condições de pagar por moradia, os ex-escravos se viram obrigados a ocupar áreas periféricas em condições precárias e insalubres. Surgiam, assim, as primeiras favelas, que se multiplicaram de forma desordenada, como feridas abertas na paisagem urbana. Além da falta de moradia, os ex-escravos enfrentavam o desemprego crônico e a discriminação racial nas cidades. Eram relegados aos trabalhos mais pesados e mal remunerados, frequentemente em condições análogas à escravidão. A promessa de liberdade e oportunidades nas cidades se transformava, para muitos, em uma nova forma de cativeiro, marcada pela pobreza, pela exclusão social e pela violência. Era como se a liberdade fosse um sonho distante, uma miragem no deserto da desigualdade.